Leitura do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. Capítulo 14. Assim passa. À beira do Eurotas, a República de Esparta sentia a extensão de sua grandeza. Nota: Eurotas, rio da Grécia, Lacônia, 80 quilômetros. Esparta, antiga cidade da Grécia, desenvolveu-se às suas margens. Licurgo, o legislador, visitara as organizações do Egito e da Índia e apoderara-se-lhes dos gloriosos conhecimentos. Nota: Licurgo, legislador mítico, século IX a.C., a quem se atribuíam as severas instituições espartanas. Subtraindo, porém, a cultura alheia, não se detivera no campo da sabedoria. Patriota orgulhoso, transformou-a na base do seu castelo de tirania. Em breve, recebiam os espartanos determinações de vaidoso isolacionismo, com a máscara da legalidade. Nota: isolacionismo. Compreende-se, em geral, a prática oficial de um Estado ou nação em fechar-se para os demais, quer econômica, quer politicamente. Instalara-se o socialismo nacional, com o menosprezo de todos os valores humanos. O país foi dividido em lotes de terra, iguais entre si. Criou-se um Senado que endossasse o absolutismo do poder. Instituiu-se rigorosa disciplina civil e militar. Obrigou-se o povo às refeições comuns e estabeleceu-se a compulsória dos costumes. A política da República fundou a religião da raça e da força. Os recém-natos, portadores de qualquer imperfeição física, eram sumariamente eliminados. Não se interessava Esparta por questões de dignidade humana. Não lhe importava a fonte do amor, nem o tesouro da ciência. Relegava-se a cultura do espírito a plano secundário. Exigia guerreiros que dobrassem o mundo aos seus pés. Estenderia sua constituição aristocrática a outros povos. Aniquilaria os filósofos e os artistas. Era proibido pensar para obedecer. E em breve, de armaduras vitoriosas e cintilantes, os espartanos venciam os messênios em 2 guerras longas e dolorosas. Nobres cavaleiros e sábios patriarcas foram reduzidos a ilotas em miserável e angustioso cativeiro. Nota: ilotas. Em Esparta, escravo do Estado, que cultivava o campo. Homens honestos e cultos foram submetidos, sem comiseração. Os amigos da humanidade eram atirados ao desprezo e à morte. Os descendentes dos dórios, centralizando consideráveis possibilidades pela sua política de supremacia e dominação, rasgaram estradas suntuosas e construíram palácios soberbos. Nota: dórios, povo indo-europeu que invadiu a Grécia no fim do 2º milênio a.C. Ante a impossibilidade dos seus exércitos, todo o Peloponeso caía-lhes sob a poderosa influência. Nota: Peloponeso, península da Grécia Meridional, cujo istmo foi cortado pelo canal de Corinto. O Peloponeso hoje é composto pelos distritos de Acaia, Arcádia, Argólida, Élida, Corinto, Lacônia e Messênia. Antenas, que amava a ciência e a cultura, as artes e o trabalho pacífico, foi compelida à submissão, passando a obedecer ao ignóbil conselho dos 30 tiranos, que a vitória de Lisandro lhe impusera. Nota: Conselho dos 30 tiranos.
nome dado aos 30 magistrados que constituíram durante alguns meses o governo oligárquico de Atenas, em consequência da vitória de Esparta, 404 a.C. Nota: Lisandro, 395 a.C., general espartano, derrotou os atenienses na foz do Egospotamo, 405 a.C., e tomou Antenas, 404 a.C. Aparentemente, a força espartana derrotara o direito ateniense. O punho bélico esmagava a razão. Categorizados como mendigo, os velhos mestres da inteligência viam as paradas militares brilhando ao sol e ouviam tropas guerreiras concitando o domínio da sua terra. Os lares impolutos suportavam o nojento assédio de conquistadores sem escrúpulo e, de quando em quando, no intervalo mais longo das batalhas, púgilos de bravos morriam pela liberdade, por prestar-lhe culto fiel até o sangue. Toda a Helade tremia sob as patas de cavalos, e no admirável santuário dos deuses arrastava-se o fantasma da perseguição e da morte. Nota: Helade. As províncias centrais da Grécia Antiga, por oposição ao Peloponeso, e mais tarde a Grécia inteira. Esparta realizara o seu ideal de brutalidade e racismo, mas contra a sua orientação despótica reuniam-se as energias construtivas. E como a defensiva sabia fundir a espada na forja do direito, surge a resistência, organizada em toda parte. A prepotência espartana semeara ódio e rivalidade, ruína e vingança, e não só os atenienses desfazem o jugo em débito, outras cidades disputam-lhe a hegemonia. Tebas arrebata-lhe o cetro do poder, e em vão o povo ambicioso e autocrata de Licurgo tenta regimentar as forças que lhe restam. A paixão militarista convertera a cidade em ninho belicoso de águias homicidas. Escasseavam-se os lares e sobravam quartéis. Constituíam-se as leis de sentenças absolutas. Rareavam cidadãos, porque Esparta queria soldados para as conquistas sem fim. Depois da dominação, as ruínas do cativeiro.